Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, neste momento, convidamos a todos, ouvintes, aos irmãos e irmãs que estão aqui presentes conosco, a nos colocarmos em atitude de prece. Aqueles que quiserem já deixar as suas águas preparadas para a fluidificação durante este momento, este diálogo, façam. E no final, na prece final, então a finalização da sua fluidificação. Mas neste momento, que nós possamos então nos conectar com o divino que está dentro de nós. Onde quer que estejamos, no trabalho, em nossas casas, procuremos pensar em Jesus. Pensar em Jesus, respirando profundamente, com calma, com leveza, sentindo Ele em ato contínuo, sentindo as vibrações amorosas que os bons espíritos que executam as ordens do Mestre estão nos passando. Ó Pai amado, te agradecemos por tudo, pelas forças que nos destes para estarmos ouvindo este diálogo nesta data, ouvindo e te sentindo, que nós possamos receber as boas intuições, os bons pensamentos e quem sabe compreender um pouco mais das tuas leis e assim nos aproximarmos um pouquinho mais de ti. Que assim seja. A pergunta que nós fazemos hoje nesta leitura é a seguinte: recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Está em Atos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Está aí a lição. Está aí a lição. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho para falar sobre esse assunto? Então,
queridos amigos, irmãos, aqui presentes, em seus lares, Antônio, Gilson. A gente tem falado aqui, Antônio, que caridade cabe em qualquer assunto. E, de fato, a coleção Fonte Viva, ela nos remete à reflexão deste aprendizado essencial para a nossa evolução. Então, caridade sempre cabe, implicitamente sempre está nos textos, só que neste eu acredito que esteja explicitamente. Porque Emmanuel fala que o selo evangélico não basta. Não basta o selo evangélico. Ele diz que, tendo sido beneficiado pela revelação, santifica o teu caminho espalhando o bem. Converte a tua vida num manancial de bênçãos para os outros e para a tua luta, fazendo o bem, Antônio. Então, nós estamos no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Aqui, de forma explícita, na minha maneira de ver, né? E talvez isso esteja ainda fazendo necessidade no nosso comportamento. As lições da caridade, né, irmão Gilson, elas sempre vão atrás da gente. Quando a gente busca uma outra lição, de repente nós chegamos lá na caridade. Por que ela sempre está atrás da gente? Porque ainda nos falta caridade. Irmão Gilson. Sim. Não tenhamos dúvidas. Até nós estávamos em meio a uma conversa sábado, Julci estava presente, e nós estávamos falando sobre a caridade. A caridade, ela é a prática, né, dos ensinamentos de Jesus, pela qual o nosso amado Mestre, em toda a sua vida aqui neste planeta, em todos os seus 33 anos, ele só praticou a caridade, ele exemplificou a caridade, ele nos deu, ele foi modelo e guia para nós, ele nos deu o exemplo, e ele mostrou que é possível. Então, nós estávamos falando, sabe, Antônio, sobre a caridade, por exemplo, aquela do trânsito, né? E aquela esmola do trânsito, pela qual muitos pensam que a caridade é dar R$1 e avançar o veículo, né? E nós estávamos comentando que não precisa nem ter o R$1, mas ter dentro de si o coração cheio de compaixão. E em pensamento emanar aquele irmão, fica com Deus, meu irmão. Eu não tenho R$1 para te dar, mas receba o meu sentimento de amor. Então, quando aqui nós temos, nesse ensinamento, esse questionamento, recebeste a luz, recebestes o Espírito Santo quando crestes, na verdade, nós estamos sendo questionados na prática do amor ensinada por Jesus, da caridade sublime, que é a expressão desse sentimento através do pensamento e do sentimento. E daí, em todos os gestos da vida, a caridade material é importante, sim. Mas o que Jesus nos cobra, o que nos ensinamentos de hoje está sendo nos trazido, eu creio, essa reflexão profunda da caridade, né? O que vocês... E tem uma lógica, Antônio, porque tanto o católico, o evangélico e o espírita, quando abraçam a escola cristã, eles descobrem que a lei maior é a lei do amor. É a lei do amor. Mas a lei do amor, ela precisa ser exercitada, praticada, não é verdade? E Jesus, como modelo e guia, nos deu a forma como praticar o amor,
que é a caridade. Então, quando a gente recebe de Lucas, porque Atos foi escrito por Lucas, né? Recebe de Lucas a exortação, a pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? Todos nós vamos dizer sim, recebemos. Mas então multiplica, filho. Multiplica, filho. Pratica. Isso é o que o Emmanuel está nos empurrando. O apóstolo Paulo, quando ele fala da necessidade da caridade, ali ele repete, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tiver a caridade, nada serei. Ou seja, ele está também nos ensinando que a caridade transcende dar tudo que eu tenho. Que a caridade é o amor sublime ensinado por Jesus, o sentimento. Caridade não é dar, é sentir, Deus. Com certeza. Então, eu emano. Então, quando a gente diz, nós falamos várias vezes nos diálogos anteriores, vai com Deus. Essa frase, quando dita de coração, vai com Deus, fica com Deus, fique em paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então aquelas vozinhas, né, que diziam, e eu lembro, emanação, né? Sim. Emanação, é energia, né? Em movimento. Tudo começa então, por tudo que foi dito aqui, que nós temos que aprender, esse é o grande detalhe, interiormente. Não temos dúvida. Interiormente. O grande começo de tudo é interior. Por exemplo, o julgamento. O julgamento do trânsito. Aproveitando. Aquele cara virou porque estava bêbado. Tomara que tenha se machucado todo, porque ele não podia ter feito o que fez. Começa o julgamento dessa forma. Eu estou julgando. Eu preciso assim, graças a Deus que aquele fulano, Beltrano ou Ciclano não se machucou. Quando eu penso... E não machucou ninguém. Esse é o primeiro pensamento que eu tenho que ter. E esse é o grande aprendizado, porque aquela criatura vai aprender da pior forma, está aprendendo da pior forma, o aprendizado. Então, esse julgamento está me deixando sem caridade. Eu não estou praticando a caridade quando eu penso isso. E eu preciso treinar para não pensar isso, para sublimar esse meu instinto. Sublimar esse meu instinto. Olha, isso é difícil, gente. Começa pelo treinamento. A gente tem que modificar os nossos sentimentos. Vou ocupar um pensamento teu. Vou ocupar. que tu volta e meia tu lembras. Quando nós retorquimos o mal, quer dizer, queremos rebatê-lo, nós voltamos à lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensinou que a nossa arma não é a retorção do mal. É a renúncia. É a renúncia, é usar o bem, é fazer a lei do amor, movimentar as estruturas e modificar. Esta mudança é difícil, por isso que eu estou dizendo, olhando nos olhos de cada um, essa mudança é muito difícil, por isso que ela é interior, muito interior. É preciso uma reflexão muito grande, e eu falava antes nessa palavra, vou repetir, a sublimação dos meus instintos primevos. Ela implica em renúncia, né? Renúncia aos nossos instintos. Então, outro dia, outra pessoa disse, olha, como praticar a caridade no trânsito? Então, o trânsito tem que fluir. Eu dou R$1 e me livro da criatura. E o interessante nesse aspecto, porque tem muita gente que está nos acompanhando, que pode estar fazendo uma interpretação da nossa fala de forma distorcida, isso não significa compactuar com o mal. Não é compactuar com o mal. É utilizar de outra ferramenta para lidar com as coisas erradas. Eu costumo... O bom juiz, antes que tu fales aqui, o bom juiz, ele julga, ele faz o julgamento de acordo com a lei, mas sem emitir raiva no seu julgamento. Isso. Então, esse ensinamento, Jesus nos trouxe pela aquela passagem das crianças, pela qual ele referiu, né, deixem vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para os homens, os adultos, que têm o coração à semelhança desses pequeninos. Então, nossas crianças, observemos elas.
Elas, quando elas dizem não, elas dizem um não com doçura, sem aquela vibração que o adulto carrega, sem outras intenções por trás. Uma criança diz, então não gostei, mas ela é só aquele sentimento, eu não gostei porque estava errado. Ela denuncia o erro, mas ela não exacerba o mal. O coração dela é puro. Por isso Jesus, de novo, é só ensinamento toda a vida dele, quando ele nos ensinou sobre o coração puro, exemplificado nos corações infantis. Que nós possamos renunciar, Antônio, Julci, no trânsito, treinando, como dissestes. A gente tem que treinar. Num primeiro momento, a gente vai meio que se oriçar. Num segundo, quem sabe, a gente fica numa respiração ofegante. Quem sabe, num terceiro momento, a gente já consiga respirar com mais calma. E assim, treinando, a gente consiga. Não vai mudar nada chegar a 2 minutos ou 1 segundo. Jesus exaltou aí nesta lição, Dilson, a inocência. A inocência é um sentimento desprovido de maldade. E é isso que a criança apresenta. E é esse o sentimento que Jesus conclama que nós adultos tenhamos no nosso comportamento. Sentimento desprovido de maldade. Sentimento é vibração, difícil. Né? É muito difícil. E sentimento é vibração. E nós precisamos dessas emanações fluídicas. Aí se pode corrigir, se pode modificar, se pode ensinar sem problema algum, desde que o sentimento seja dentro da linha do amor. Né? E a inocência está dentro desse processo. E temos que treinar. E nós temos os exemplos dentro das nossas casas. A maioria tem filhos, ou tem parentes, crianças. Observemos esses pequenos. E observemos quando, outra vez, há alguns anos, eu estava estudando por uma fala aqui da casa. E aí, estudando essa passagem evangélica, eu não conseguia compreender direito. Então, um sobrinho meu, ô Dindo, por que você está... E aí ele me descreveu, sisudo, etc., né? E só que eu não senti dele aquela emanação fluídica da repreensão. Eu senti dele uma emanação fluídica, leve, serena, mas que me trouxe uma verdade. Nós temos as crianças dentro das nossas casas, nós gostamos delas por isso. E o adulto, quando ele fala algo conosco, ele já envia aquela mensagem. No trabalho, vou trazer um outro momento. No trabalho, então, eu tenho problemas com o meu colega, ou com o meu chefe. E eu começo, então, em pensamento, a me armar, teoricamente, dentro do instinto de defesa, dentro do instinto, para me preparar, para me defender da criatura. Na verdade, a exemplo do telefone, que a gente pensa em alguém nos telefona, o meu pensamento já chegou lá, já chegou no meu colega, e o meu colega, sem saber porquê, ele é tocado pela minha vibração, pela minha emanação. Então, seja colega, até mesmo no trânsito, o motorista do veículo do lado, ele é tocado. E aí, quando eu for interagir com o meu chefe ou o meu colega já está armado. Mas foi eu que criei essa situação, pela minha emanação. A caridade, ela começa comigo. Eu me amando, me sentindo meio e renunciando a esses instintos. Temos que treinar. E tudo começa no treinamento. Palavra-chave. Disseste a palavra-chave. Para se gostar das pessoas, para se amar, para se perdoar, temos que treinar todo santo dia. Todo santo dia. Um pouquinho mais. Naquilo que eu tenho problema, eu tenho que treinar para não ter. Eu tenho que... Vamos de novo no trânsito, eu tenho que parar de dar buzinaço sem motivo nenhum. O cara ultrapassou pela direita, eu me irritei e já buzino para ele.
ou faço sinal de dedo e coisa e tal, né? A buzina é um xingamento horrível, horrível. Buzinaço que não tem motivo para estar se buzinando, como as pessoas fazem por aí, fazendo arrancadas, fritando pneu, porque estão bravos manobras consigo perigosas, próprios, né? Consigo próprios, perdoando-se, amando-se, emitindo energias positivas, boas, para aquelas criaturas que estão ali, naquele momento, amando. Me perdoa, emite isso, me perdoa. Sem falar, né, gente? Sem falar, emite. Que essas pessoas, quando coléricas no trânsito, o primeiro prejudicado é ela mesma. Uma infração de trânsito, a multa vai, né, causar abalo no seu bolso. Qualquer acidente, o dano material vai trazer prejuízo ao seu bolso. Ou seja, de todas as formas. E ainda pode causar um mal imenso a terceiros. O fecho da reflexão de Emmanuel eu achei sensacional. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. Esse final aí é sensacional. É a divina luz, força do céu, que espera por ti. Então, ressalta a nossa condição de aprendiz do amor. Nós temos que aprender aquilo que existe em abundância na criação divina. Por isso, Deus é soberanamente, né, paciencioso. Tudo, Deus é tudo. Deus é tudo. Estamos no finalmente. Então, o irmão Justi faz a prece final. Águas são fluidificadas, como foi também no início, mas agora também. Quantas curas são feitas nesse momento, né? Em nome de Jesus. Então, depois desta reflexão que nos ofereceu a taça do amor, que possamos, pelo menos, ter a ousadia de tentar bebê-la. Neste momento, nos nossos lares, onde estivermos, aqui, onde a nossa mente possa alcançar, porque pode que estejamos pensando em algum familiar necessitado. Nestes ambientes efluem as energias do amor divino sobre todos nós. Que possamos então alcançá-las com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa vontade de nos preenchermos com a luz divina. Senhor, sabes muito mais de nós do que nós mesmos. Sabe da nossa imperfeição, da nossa claudicância, das feridas de nossa alma. Apieda-te da nossa pequenez e derrama sobre cada um e todos os teus bálsamos de amor, fortalecendo em nós a vontade de nos iluminarmos com a tua presença. Que possamos interiorizar estas lições, nos tornando mais brandos, mais pacíficos, mais mansos, mais tolerantes, compreendendo que Jesus de fato nos ensinou o caminho do amor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.